Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 17 de novembro. Eu sou o Patrick e estou com a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a companheira Clarice de Ávila, do Rio de Janeiro, fala sobre a luta antirracismo e o Dia da Consciência Negra, que ocorre na próxima segunda-feira, dia 20. Raiane Andrade, do Rio Grande do Norte, comenta a renovação e prorrogação da Lei de Cotas nas universidades, sancionada nos últimos dias pelo presidente Lula. E o companheiro Jonatas Moretti, advogado e militante do PT no DF, trata da discussão sobre a indicação para a Procuradoria-Geral da República. E pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast falando do conflito na Palestina e do retorno dos brasileiros e brasileiras ocorrido no começo dessa semana. Foram 24 brasileiros e brasileiras e 10 familiares que pediram ajuda do governo brasileiro para sair da faixa de Gaza e chegaram ao país na segunda, dia 13. O presidente Lula foi até a base aérea de Brasília para receber o grupo e disse que segue negociações para que uma segunda lista seja elaborada. A chegada dos brasileiros ocorreu após uma espera de mais de 3 semanas, aguardando pela autorização do governo de Israel. Enquanto diversos estrangeiros foram autorizados a sair, os brasileiros foram mantidos fora das listas de pessoas autorizadas a cruzar a fronteira com o Egito. Falando nitidamente, eles foram mantidos como reféns do Estado de Israel, que segue cometendo inúmeros crimes de guerra contra o povo palestino e contra o conjunto das pessoas que vivem na faixa de Gaza. Completamos agora 40 dias do conflito, e mesmo com a Assembleia Geral da ONU tendo aprovado essa semana uma resolução que trata de pausas humanitárias, Israel ignora completamente e continua atacando a população civil em Gaza, enquanto crescem os ataques de colonos sionistas contra a população palestina na Cisjordânia. Na Cisjordânia, onde não há o Hamas. Está evidente que os sionistas não possuem nenhuma perspectiva de cessar fogo enquanto não executarem a sua solução final contra o povo palestino, colocando em prática aquele mapa apresentado pelo Netanyahu na ONU, ou seja, um território totalmente israelense, sem palestinos ou com esses totalmente submetidos ao apartheid sionista. Com relação ao papel do Brasil, somos da opinião que o governo brasileiro deve aumentar o tom, como tem feito em alguma medida o presidente Lula, que destacou essa semana os ataques israelenses e a sua crueldade, tendo como alvo principal as crianças. E o governo deve fazer gestões para que Israel seja punido pelos crimes de guerra que está cometendo, mas que imediatamente ocorra um cessar-fogo. Para isso, medidas muito mais duras precisam ser adotadas, e muito rapidamente. Já aqui na região, este domingo, dia 19, ocorre a segunda volta das eleições na Argentina, o segundo turno. No primeiro turno, o candidato Sérgio Massa saiu na frente, surpreendendo muita gente com 6 pontos à frente do ultraliberal Javier Milei. Todavia, gente, neste momento, nenhuma pesquisa consegue cravar o resultado, porque nenhum candidato possui nenhuma grande vantagem. Em algumas pesquisas dessa semana, o Milei estava na frente por 3 ou 4 pontos percentuais de diferença, mas isso dentro da margem de erro. Uma possível vitória da extrema-direita, do Milei na Argentina, seria muito, mas muito ruim para o povo argentino, mas também para toda a região. O Milei segue afirmando que vai romper com o Mercosul e que vai implementar um programa de total neoliberalismo. E tem atacado, inclusive, o governo brasileiro e o presidente Lula. As suas propostas passam por dolarizar ainda mais a economia argentina e acabar com a justiça social. Bom, a gente espera, torce e trabalha para que o peronista Sérgio Massa seja o próximo presidente argentino, porque é impossível não apontar uma incômoda semelhança da situação argentina com a brasileira. Óbvio, Brasil não é Argentina, Lula não é Fernandes, mas na Argentina
nós tivemos um governo peronista que optou por uma política econômica bem moderada. Um dos resultados disso foi que o atual presidente, Alberto Fernandes, não conseguiu nem disputar a reeleição. Outro resultado foi o fortalecimento da direita e da extrema-direita. A ameaça da extrema-direita, como vimos no caso brasileiro, não se encerra com a vitória eleitoral das forças democráticas. E, na base desta ameaça, está a piora das condições de vida de amplas massas do povo. Piora relacionada com a política econômica. Nesse sentido, a experiência argentina serve de alerta para vários dos riscos que correm os que preferem ceder a disputar. E, por falar em disputar, aqui no Brasil, nesta semana, o governo anunciou, ou pelo menos algumas pessoas do governo, e a imprensa, na verdade, anunciou que não ocorrerá mudança na meta fiscal para o ano de 2024. Ou seja, a perspectiva é manter aquilo que está previsto na proposta orçamentária enviada pelo governo e já alterada em alguma medida pelo relator no Congresso Nacional. Bom, da nossa opinião, muita coisa deveria melhorar, em especial a perspectiva do déficit zero. Ou seja, o presidente Lula chegou a falar publicamente que déficit zero é inexequível. E olhando para o ano que vem, é fundamental que o Brasil amplie a sua capacidade de investimento. Pô, isso não vai ocorrer se de um lado nós não temos uma ampliação das receitas. Mas nós também não podemos nos auto-sabotar, criando um mecanismo que impede que o governo amplie os seus investimentos, gerando emprego, melhorando a renda e, bom, executando aquilo que foi o projeto eleito nas urnas em 2022. Mais uma vez, gente, é preciso olhar para o lado, basta olhar para a Argentina. Não dá para errar na política econômica, em especial em um momento de crise, em momentos de guerra, em momentos de muita dúvida sobre o que vai acontecer ali na frente. E sempre lembrando, 2024 é um ano de eleições municipais que vão ser decisivas, inclusive, para as eleições do ano de 2026. E dito isso, a gente entra agora na pauta anunciada no começo do programa. Dia 20, próxima segunda-feira, nós temos o Dia da Consciência Negra. Para falar um pouquinho sobre a importância desse dia e da luta antirracismo no Brasil, a gente escuta agora nossa companheira Clarice de Ávila. Olá, Patrick e ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Sim, nós vamos falar sobre o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, em que nós comemoramos também o Dia de Zumbi, porque a história conta que foi em 20 de novembro que ele morreu. E esse movimento, né, esse Dia de Zumbi e da Consciência Negra, foi instituído por uma lei assinada por Dilma Rousseff, né, a nossa ex-presidenta, e essa lei ela tem o número 12.519, foi assinada no ano de 2011 e, infelizmente, né, ouvintes, somente 6 estados adotaram o dia 20 de novembro como feriado: Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu acho importante a gente falar sobre isso também, porque de todos os estados brasileiros, somente 6 adotam como feriado, já é uma manifestação do racismo estrutural que a gente dialoga nesse mês de novembro. E a gente quer também apontar para vocês, ouvintes, que esse dia, 20 de novembro, ele não nasceu do nada no ano de 2011. Ele é gestado, ele é pensado desde o ano de 1971 pelo movimento negro. E isso não é pouca coisa, porque se hoje nós temos um dia consciência negra, consciência que o Brasil é um país estruturado no racismo, teve uma luta atrás disso. Teve uma luta do movimento negro e do movimento dos povos antirracistas. E importa também ressaltar que todo mês de novembro é o mesmo discurso de quem não é antirracista, ou seja, quem é racista. Estes existem com argumentos contrários à existência dessa data tão importante, que exalta as lutas e resistência do povo negro contra as desigualdades e opressões que o racismo traz.
Importa também falar que estes racistas adoram discursar que ter uma data que comemora a questão racial é segregação, que no Brasil só há uma raça, a raça humana, que ter o dia do negro é injusto, já que não temos dia do branco. Que olha que hoje, antes de gravar esse podcast, eu ouvi isso de uma pessoa. Então, é importante a gente ter essa data, falar dessa data, desse dia 20 de novembro, da luta que o povo negro tem para esse país existir. E para que daqui a alguns anos a gente não tenha mais que falar de racismo. Eu trouxe para você também um texto, né? Uma discussão que eu quero fazer em cima de um texto de Milton Santos, o nosso eterno Milton Santos. E ele tem um artigo intitulado Ética Enviesada da Sociedade Branca, Desvio e Enfrentamento dos Problemas Negros. Ele escreveu que inúmeras vezes, ele não aceitou participar de comemorações do povo preto. Ele recusou. Por quê? Porque ele sentia que quando tinha alguma data, por exemplo, 13 de maio, que ia comemorar a questão do povo preto, ele era convidado apenas para ser um corpo negro, uma imagem fácil naquele espaço, e não um corpo negro com aquisições intelectuais que poderia ocupar um espaço de TV, um espaço de rádio ou um ato público. E é importante a gente pensar e refletir sobre isso, ouvintes e Patrick, porque no mês de novembro, os nossos corpos pretos sempre são lembrados para que a gente fale, dê uma palestra, faça um discurso, mas é só no mês de novembro que a gente pode convidar um corpo negro, uma pessoa negra, para participar de algo importante. É a mesma coisa quando tem algum debate para fazer. A gente vê poucas pessoas à mesa quando o debate é sobre economia, é sobre outros temas importantes, segurança, transporte, política. A gente vê poucos corpos pretos à mesa desses debates, entendendo que o corpo preto, o intelectual preto, a pessoa negra, ela não tem capacidade para fazer outra discussão a não ser questão racial. E para nós, falar sobre isso é importante porque nós somos capazes de falar sobre qualquer tema. E não somente sobre a questão racial, porque a questão racial, para nós, ela é estrutural e ela passa por todos os temas e debates que nós fazemos. Então, o Milton, nesse artigo, ele fala sobre o olhar enviesado que a sociedade tem sobre o povo preto. Esse olhar que eu acabei de dizer, que diz que somos todos iguais, apenas uma raça, que não tem desunião nesse país. O falso mito da democracia que voltou muito forte no período do fascismo, né? Desse inonimável que a gente nem quer mais relembrar, né? Então, isso voltou forte nesse governo e está perpetuando, né? Então, muitas políticas de avanço que nós tivemos na questão racial, nós estamos retomando, né? Principalmente nas redes sociais, que é o discurso do ódio, mas é um outro tema que a gente pode fazer aqui futuramente, Patrícia. Eu acho muito importante a gente falar sobre o discurso do ódio nas redes sociais, né? Que é o racismo contemporâneo. Então, eu quero terminar, ouvindo, falando que importa muito o mês de novembro, o Novembro Negro, o dia 20 de novembro, porque a gente precisa ainda debater o racismo que insiste em perpetuar no Brasil, mas importa muito mais fazer Palmares de novo, com nossas lutas e com nossa resistência. E por menos que conte a história, não te esqueça, meu povo, se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Viva José Carlos Limeira, viva Zumbi, viva Dandara e vida longa a esse povo preto e antirracista deste país, que tanto luta para que daqui a alguns anos a gente não tenha mais que falar de uma sociedade tão desigual. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Clarice. Obrigado, companheira. Pessoal, a Clarice atualmente compõe o Coletivo Nacional de Combate ao Racismo do PT.
Do Rio de Janeiro, vamos ao Rio Grande do Norte, escutar a companheira Rayane Andrade, que fala para a gente da prorrogação ou da renovação da lei de cotas nas universidades, que foi sancionada nos últimos dias pelo presidente Lula. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Quem fala é a Rayane Andrade, militante do PT do Rio Grande do Norte. Pessoal, estamos chegando nessa semana do mês de novembro, em que celebramos o Dia da Consciência Negra no próximo 21. E a gente tem, nesse final de 2023, muitas razões para comemorar. Uma delas é óbvio que se trata da renovação da política de ações afirmativas, popularmente conhecida como política de cotas, que foi responsável por transformar a vida de milhares de brasileiros e brasileiras, assim como eu, que experimentamos acessar a universidade, pós-graduações, concursos públicos a partir dessa ferramenta. Eu, particularmente, fui usuária da política já no ensino superior, na pós-graduação, para ser mais precisa, e também nas disputas pelos concursos públicos. Essa ação, de fato, consegue, nos colocar em condições de competição neste mundo competitivo, capitalista, patriarcal e racista, menos defasadas. Então, foi com muita luta que a gente conseguiu fazer essa renovação. Inclusive, a nossa deputada federal, a deputada Natália Bonavides, teve participação no processo de ampliação dos destinatários e destinatárias da política, né? Então, populações quilombolas, populações indígenas, e a luta para que pessoas travestis e transexuais também sejam alcançadas por essas ferramentas continua firme e forte. Mas nessa semana, tem alguns aspectos que eu queria chamar a atenção. O primeiro é que sempre quando chega Novembro Negro, né, a companheirada que é militante do movimento negro, que é uma pessoa negra, sabe muito bem que os convites não cessam, né? É um convite atrás do outro para falar sobre a importância do dia, sobre a importância do combate ao racismo, mas eu acho que a gente chega também em 2023 com um saldo muito duro, pensando no processo da mini-reforma eleitoral e como essas mesmas políticas afirmativas que a gente celebra tanto que foram renovadas, quando são aplicadas para as eleições, quando são aplicadas para a distribuição de recursos do fundo público de campanha, infelizmente, até mesmo entre os partidos de esquerda, essas políticas são desrespeitadas. Então, é mais uma das contradições que faz com que seja impossível, na minha opinião, pensar uma estratégia de luta pelo socialismo no Brasil que não considere a questão racial, a questão das mulheres como algo central. Para mim, isso é absurdo, é um equívoco, é um erro teórico e é um erro tático, porque, como sabemos bem, foram as mulheres, em especial as mulheres negras, as responsáveis para que a gente tivesse uma segunda chance, né? Na verdade, uma terceira chance de voltar à presidência da República, e são essas mesmas pessoas que mais dependem do bom sucesso do nosso governo. Então, eu queria chamar muita atenção para essa reflexão e do peso que ela carrega. Quando a gente fala que é importante enfrentar o racismo, a gente está falando com todas as pessoas, né, independente da sua autoclassificação, da sua identidade racial, né? É importante que todas as pessoas levantem a voz contra o racismo, especialmente, né, quando a gente defende uma política de cotas para a sociedade, mas nós temos muitíssima dificuldade de implementá-las dentro das nossas próprias fileiras partidárias, né? Então, acho que esse é um alerta para que a gente pense, né, que o Novembro Negro ele é uma data muito significativa, que a gente precisa reforçar a liderança das nossas secretarias de combate ao racismo dentro do PT. E para fora do PT, a gente precisa compreender que debater racismo, debater o enfrentamento a essa mácula é uma tarefa de todas as pessoas e que deve acontecer sempre, não só numa data específica do ano, né? A gente sabe que a resistência à política de cotas das universidades, dos concursos, é e continua sendo muito alta, alimentado pelos mesmos discursos racistas. A gente sabe muito bem que é a primeira política de cotas que existe, que essa é intocável no nosso país,
é a política de cotas que reservam a maioria dos cargos de poder para as pessoas brancas, para os homens, para os ricos, e com essas cotas ninguém mexe, infelizmente. Mas, como dizem as feministas negras, né? Os nossos passos vêm de longe, também nos levarão longe. É isso. Vamos embora. Viva Zumbi. Viva a luta do povo negro brasileiro. Valeu, Rai. Obrigado, companheira. E, gente, ao longo das últimas semanas, mais de um mês, na verdade, uma das questões que tem pairado no debate político nacional é a sucessão para a Procuradoria-Geral da República, a PGR. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente convidou hoje o nosso companheiro Jonatas Moretti, advogado e militante do PT no DF. Olá, camarada Patrick. Olá, demais camaradas do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Bem, Patrick, desde o dia 26 de setembro deste ano, quando acabou o mandato de Augusto Aras à frente da Procuradoria-Geral da República, o cargo está sendo ocupado por uma interina, que é a então subprocuradora-geral Elisete Maria de Paiva. Antes de adentrarmos nos detalhes deste processo de escolha do novo PGR, é importante fazer uma breve digressão sobre as outras escolhas nos governos do Partido dos Trabalhadores. Como sabemos, tanto nos dois governos Lula como nos dois governos Dilma, não houve escolha. Na prática, nossos governos apenas referendaram ou carimbaram a lista organizada por uma das associações do Ministério Público. E registra-se que é uma eleição limitada, tendo em vista que setores do Ministério Público da União, como por exemplo o Ministério Público do Trabalho, não votam, os procuradores do MPT, né? E tal situação é um pouco mais problemática, a demonstrar a significativa parcela de ingenuidade, é que sequer uma escolha entre os três da lista fazíamos. Apenas escolhíamos o primeiro colocado, em situações em que a diferença de votos nem eram tão significativas. Isso é bastante relevante porque, apesar de todos os problemas da lista tríplice, em várias oportunidades, haviam boas opções que não as que foram indicadas e fizeram o que fizeram. A título de exemplo, a subprocuradora-geral da República, Ela Uieco, não sei se eu sempre erro a pronúncia dela, mas Ela Uieco de Castilho, uma representante da velha guarda do Ministério Público e com histórico orgânico consolidado no campo progressista, esteve nada mais, nada menos do que 6 vezes na lista tríplice. Em 2001, no governo FHC, mas também em 2003, 2005 e 2009, no governo Lula, e 2011 e 2013, no primeiro mandato da presidenta Dilma. A indicação em 2013 é particularmente significativa. Na época, a presidente era Dilma e o primeiro colocado da lista foi o Rodrigo Janot, com 511 votos. Em segundo lugar, pela 6ª vez na lista, estava Ela Uieco, com 457 votos. E em terceiro, uma outra mulher, e também com histórico orgânico no campo progressista, que foi a subprocuradora-geral Débora Duprá. Ou seja, em uma lista tríplice com 2 mulheres com trajetória progressista e com atuação em pautas importantes no Ministério Público, indicamos o Janot porque ele teve uma diferença de menos de 10% de votos com a segunda colocada. É um critério de tamanha ingenuidade e republicanismo que é difícil até de compreender a sua lógica. Já neste ano, após Michel Temer respeitar a lista, mas não o primeiro colocado, e Bolsonaro não respeitar a lista nas 2 vezes, chegamos a uma nova indicação do presidente Lula. Pelas notícias que observamos na mídia e diálogo com alguns interlocutores, a priori, Lula sequer cogita escolher alguém da lista tríplice, ao passo que nenhum deles está sendo minimamente considerado como favorito pela mídia. É importante registrar que, por um momento, circulou nos jornais, nas redes sociais e interlocutores, e sem nenhuma negativa por parte do governo, a possibilidade de uma segunda recondução do próprio Augusto Aras, o que, após muita crítica, foi desidratada essa ideia. Hoje, as apostas concentram-se em Paulo Gonet
e Antônio Bigonha. Na data de hoje, 17 de novembro, os principais jornais apontam que há um favoritismo muito alto de Paulo Gonet, que é um notório conservador, foi subprocurador-geral eleitoral durante boa parte do governo Bolsonaro, inclusive na última eleição em 2022, e, fundamentalmente, tem o apoio dos ministros Gilmar Mendes, de quem foi sócio em uma instituição de ensino superior e tem um manual de direito constitucional escrito em parceria com o ministro, e também o apoio do ministro Alexandre de Moraes. Se Gonet é o favorito, mesmo sendo um incontestável conservador e com uma atuação, no mínimo, omissa na Procuradoria-Geral Eleitoral, por que, então, ele é o favorito? Aparentemente, pelo apoio dos ministros do STF já citados. Isso nos traz uma reflexão, que aqui não é nenhuma invenção minha, que é o fato de o presidente Lula apostar parcela de sua governabilidade, diante das dificuldades no Congresso, no Supremo Tribunal Federal. E exemplo não nos falta, como aquele aceite, depois não aceite, da denúncia criminal contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, em momento de alta tensão entre Lula e o presidente da Câmara. E aparentemente os ministros, em especial Gilmar Mendes e Alexandre, mas não só, têm apostado nisto e sido os principais fiadores de indicações aos tribunais. Aqui vale mais uma lembrança, que foi o fato de Alexandre de Moraes ter emplacado, de uma só vez, 2 amigos de USP como ministro do Tribunal Superior Eleitoral, na beira do julgamento da inelegibilidade de Bolsonaro. Agora, qual que é o impacto, Patrick, disso tudo na Procuradoria-Geral da República e, consequentemente, no Ministério Público da União? Na minha leitura, é o total esvaziamento de qual é o papel deste importantíssimo órgão. O atual Ministério Público foi fortalecido e turbinado com a Constituição de 88, além de suas atribuições criminais fartamente conhecidas e diariamente noticiadas na imprensa, também tem como funções zelar pelo efetivo respeito aos direitos assegurados na Constituição, defender os direitos e interesses dos povos indígenas, exercer controle externo da atividade policial, promover inquéritos e ações para a proteção do patrimônio público, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Ao analisarmos a recente crise humanitária nos territórios dos povos Yanomamis, o crescimento do desmatamento em nossas florestas, da crescente e aparentemente incontrolável violência policial nas periferias, onde pouco ou não se viu o Ministério Público atuante, nos moldes do que vemos nas operações criminais midiáticas, não é descabido afirmar que a instituição, nos últimos 35 anos, gradativamente se afastou de algumas de suas missões desenhadas pela Constituição de 88. E o pior, Patrick, o Ministério Público mudou, assim como também mudou o que o nosso partido espera da instituição. Tanto é que este debate tem passado ao largo do processo de escolha do novo Procurador-Geral da República. É imprescindível que a escolha do próximo PGR não seja pautada se o escolhido é ou não um lavajatista, mas sim, fundamentalmente, se ele defende ou não o papel histórico e constitucional do Ministério Público, que, como já foi dito, não é apenas uma atuação criminal. Valeu, Moretti. Obrigado, companheiro. Esperamos que, nas próximas semanas, possamos retomar esse debate, talvez já com um nome apresentado ou com uma decisão tomada. Mas o fundamental é, não podemos errar. Se tem alguma coisa que a gente deveria ter aprendido, é que as disputas de poder não se dão apenas nas esferas em que as pessoas acreditam que possuem pouca influência. Pelo contrário, nós erramos no passado em indicações para o STF e agora as indicações para o Supremo, para os demais tribunais superiores e para a PGR fazem parte da grande disputa política do país. Pessoal, fica o convite aqui para vocês para que a gente se encontre na próxima segunda-feira, às 18h30, na edição especial do programa Antivírus. Vai ser uma edição dedicada ao Dia da Consciência Negra. Comigo, o foi Daniel Kibuco, que é secretário de combate ao racismo do PT no Distrito Federal, e com a companheira Suelen Aires Gonçalves, militante do PT no estado do Rio Grande do Sul. Além disso,
Semana que vem também temos a edição do podcast na próxima sexta-feira e a gente se encontra lá. Saudações petistas e até mais.